Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Gente, eu estou tão feliz de estar aqui, porque vocês são pessoas muito especiais. Muitos amigos eu tenho aqui, para a glória de Deus. Uma igreja onde quase todo mundo é bonito. Então, uma igreja dessa, irmãos, é uma maravilha, né? Dá vontade de pregar aqui, né? Que honra para mim, que privilégio para mim. Bem, eu sou casado, logo se eu casei, qualquer um aqui dentro de casa, creia nisso, pela palavra. Em nome de Jesus, receba aí o seu lugar. Os irmãos não vêm aqui que é casado. Levanta a mão, os irmãos aí, sim, agora a plenária, entendeu o recado. Fica de pé, minha namorada, minha esposa, há 21 anos, a cada dia mais bonita, felicidade é ótimo papel, né, irmãos? Então, eu acho que está dando certo, né? Eu é que não tenho mais jeito, mas que bom. E tenho 2 filhos, o Tiago e o Israel, esse é meu principal currículo. E sou o coordenador de um projeto chamado Sertão Presente, que tem sido uma inspiração para a minha vida. Inclusive, eu estava olhando o cartaz com os missionários ali ligados à Igreja Batista, e a maioria não, mas uma parte deles já passou pelo projeto Sertão Presente e ganhou muitas bênçãos, né? E eu fiquei olhando, isso é muito bacana. E quero convidar vocês que gostariam de saber o que é o Sertão Presente. Nós temos um stand que estará aqui fora, com um pessoal de amarelo, então vocês vão poder identificá-los pela camiseta, e vocês podem perguntar a eles, podem tirar dúvida, pode até fazer inscrição, tá bom? É uma honra e um privilégio grande para mim, de alguma maneira, poder servi-los aqui também. Amados, quando eu fui convidado, a palavra que encaixou dentro de mim imediatamente foi graça. E a graça é uma coisa fantástica. A graça é muito mal compreendida. Às vezes vemos pessoas prisioneiras de legalismo, prisioneiras de coisas dentro da igreja, porque não entendeu a graça. Ele não foi agraciado. O conhecimento dele ainda não capturou tudo que a graça é difícil, porque é muita bondade no mesmo lugar. Você fica dizendo assim, peraí, eu mereço algum castigo por isso. Aí a graça vem e abraça. Aí você não entende. Max Lucado me disse que não devemos ver a graça como uma provisão feita depois que a lei falhou. Ele considera que a graça foi oferecida antes da lei. E é verdade, você vê na Bíblia, em vários relatos, a graça de Deus sendo colocada ali, né, de uma forma ou de outra. Quando um filho ia ser usado um cutelo contra ele, de repente a graça de Deus colocou um animal ali próximo que o livrou. Nós temos isso em vários momentos, com sombra sobre o deserto, com o maná no deserto. Isso é graça, isso é favor imerecido. O povo daquele que reclamava muito, diferente da gente que não reclama de nada, né, irmão? Mas eles reclamavam muito. Mesmo assim, Deus não deixava faltar, até compromissos mandou para eles. Isso é graça. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 em diante, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vocês. Então, a graça não é uma coisa nova. Deus tem derramado a misericórdia dele sobre muitos e em todas essas épocas. E é uma misericórdia que predata as coisas, predata até mesmo a criação, predata até o tempo que você pecou, porque antes de você ter pecado, a graça já estava estendida para você. Deus sabe as suas esquisitices. Você pensa que Deus se engana com você? Deus conhece você, sabe todos os detalhes. Aquele negócio da internet que tu apaga, aquela parte que tem system, ele conhece aquela parte. Ele sabe o conteúdo, ele viu você colocando lá, ele viu você colocando até cadeado criptográfico. Ele sabe tudo, mas mesmo assim, ele tem interesse na sua vida. Isso é difícil de entender. A gente pensa assim, ele agora vai castigar, mas o amor dele é maior do que a lei. O amor do Senhor quer alcançar você hoje. Essa graça, até parece bom demais para ser verdade, né? É porque é bom demais dele. Uma vez eu estava no Sertão Presente, a gente fala muitas coisas, e a mulher disse assim, certo, tudo bem, e aí eu entendi, mas qual é o candidato? Eu disse, não filho, não tem candidato, não tem não.
Quanto é a taxa? Diga logo, não tem taxa não. Esse negócio, quem está pagando isso? Diga as pessoas que acreditam que você está fazendo uma coisa boa aqui no sertão. E isso tem sido motivo para muito choro quando a gente fala essas coisas, né? Atos capítulo 4, versículo 33 diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Viver na graça é um exercício, viu? É uma quebra de paradigma, é uma quebra de preconceitos, sonhos adquiridos lá no tempo da ignorância. A gente sem a graça fica extremamente duro com todo mundo. Porque ficamos achando por que essa pessoa. Hein? Tem gente que gosta de mandar o povo em fé. Tem gente que eu penso que é até uma cobra achada lá na secretaria. Só vive mandando o povo em fé. E a gente está aqui para isso, nós estamos aqui para levar o povo para a glória. Amém? Eu não estou aqui para condenar ninguém no inferno. É qualquer vai para o inferno de vocês, você também vai. Você, que é isso? Esse trabalho lá é a rede. Então, viver na graça é aceitar os inaceitáveis. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, por que tu me abandonaste? Ali, naquela hora, Jesus era um estuprador. Naquela hora ali, Jesus era um assassino. Naquela hora ali, ele levou sobre si todo o pecado da humanidade. Você imagina como isso devia ter sido difícil? Ele levava por cima dele todo o maldade. Lembra aquele negócio que fez aquele esquema lá? Aquele negócio, aquele loucura desse. Ele levou sobre si sem ser momento também. E agora você está ali, santo, puro, como se fosse um bebezinho que acabou de nascer. Sabe quem pode fazer isso? Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Isso tem tudo a ver com a graça, não tem a ver com a sua habilidade, porque você é uma pessoa que como feijão preto, que você é uma pessoa muito espiritual, nada disso, é graça de Deus. Entendeu isso? Amém? Você pode fazer muita campanha, mas você não pode mudar a vontade de Deus com nenhuma campanha. Porque a vontade dele é, ponto, está feita. Aceite ela, bata a continência e diga: valeu, Jesus. Eu vou fazer uma campanha até mudar de ideia. Não existe isso, não. Ele é sabe o que é? O top de linha é ele. E você a graça ainda deu ainda o direito a você de mudar de coisa. Dei graças a Deus por isso. Então a gente tem que começar. Uma vez eu perguntei na igreja: quem gostaria, eu perguntei aqui, olha que igreja boa perguntar esse negócio, me diga aqui, quem gostaria que todos os marginais do Parnamirim tomassem uma decisão por Cristo e viessem para essa igreja? Levanta a mão. Ah, foi agora. Quantos iam mudar de igreja nos próximos anos? Eu pensei: minha filha, que a minha igreja é cheirosa, do povo arrumado. Agora eu volto minha vida assim, eu fico olhando para o lado. Opa! Dá para não levar a minha vida de estudo que eu comprei, foi R$38. Eu não sei, a gente tem um discurso bonito, os bons de vocês aqui estavam lá uma foto, mas eu não sei se um cara esquisito, mal cheiroso, porque vocês têm que entender uma coisa: essas pessoas vão vir maceradas, machucadas, elas não vão chegar aqui tudo verde branco, não vão chegar aqui cariado, vão chegar assim levar. Aí a igreja vai vir com um braço de amor e cobrirá eles. Entendeu isso? A graça vai chegar. Todo mundo dizendo: é pena de morte, bandido bom é bandido morto. Tem uns crentes bons que tem sangue no olho de vinagre. E ainda vi no final: a parte do Senhor vai para lá. Tem medo dessas coisas. Ai, vou para lá com essa paz, você quer matar o povo? Bandido bom é convertido ao Evangelho. Porque Jesus vem. Talvez você não tenha roubado o mano, roubou a carteira do marido. Ei! Deus está falando com alguém. Pois eu tenho filho, criança não roubei nada. Agora a vida tem teu filho lá, teu filho, tudo, meu irmão. Talvez não seja o caso, vocês são todos extraterrestres. Então a graça é também um processo de transformação, porque a gente vai mudando nossos preconceitos, nós vamos ficando um pouco mais maleáveis. E eu vou lhe dizer, viu?
é a pura e exata manifestação dos propósitos eternos do nosso grande resgatador. Tudo que Deus queria era a manifestação do amor incondicional a nós, com todos os erros que temos. Tudo que Ele queria. Eu quero que Ele saiba que eu os amo sem nenhum tipo de barreira, sem nenhuma limitação. Como podemos nós, que fomos justificados, continuar praticando a justiça, irmãos? Como abrimos a nossa boca e dizemos que nós somos amados, mas não conseguimos amar as pessoas? Que evangelho é esse? Que ele não consegue chegar ao outro, ele fica dentro de mim como uma ilha, é como um mar morto que não tem para onde ir, por isso a água é insuportável. Como podemos nós ter sido tão abençoados por tantas pessoas e não conseguir nem abraçar o outro? Às vezes a gente não vive graciosamente, a gente vive na rua passando, não tem aquele amor mais, não tem aquela coisa, tem que mudar nisso, irmão. Nós temos que nos encher do amor de Deus, amém? Temos que nos encher do amor de Deus, porque tem muita gente que já tem ódio demais, irmão, mas o Evangelho veio para mudar essa história. Nós fomos aceitos por Deus porque Ele é misericordioso. Ele nos ama pelo que Ele é, e não pelo que nós somos. Nós não temos direito, mas Ele é Deus bondoso, e tomou a decisão de amar a gente, um bando de gente esquisita. Os esquisitos, arranca a mãozinha, os esquisitos mesmo. Tem um bocado aqui, Jesus. O Deus disse, os esquisitos completam aqui, deixa eu vou primeiro. Aliás, já está avisado, porque ele teve limite, né? Você pode dizer, eu gosto daqueles pregadores que pregam assim, a paz do Senhor. A família. Mas eu não sou desse jeito, ó. Eita, e agora olha por mim aí, viu? Mas já te me ajudar. O meu jeito é esse aqui, eu já tentei mudar muitas vezes, não tem mais jeito não. Depois você passa de 50 em gancho, não desengancha mais. Então, posso orar? Ora por mim, amém? 3 pessoas, graças a Deus. É como quando Jesus ligou com aquela mulher samaritana, ele fez um quadro muito interessante, porque um papo rolou sobre sede, e aquela mulher deu um seco dos sonhos de Jesus. Jesus dizia uma coisa, que eu não digo melhor que eu fosse, e você me viu, está falando comigo, ele, não, mas olha, não, o coração, e ela, e ele, amor. Eu fico pensando num papo desse, a metade do povo, no segundo coice dela, dizia assim, ó, fica surdo, viu, meu filho? Que eu me conheço, viu? Você quer me dar uma distancinha aqui, eu sei que você é. Mas Jesus é amor? É, mano? Foi paciente, usou metáforas várias, até que ele não aguentou mais, ninguém sabe como o cabelo dela, ela tem uma dificuldade de entendimento. Aí ele foi, pá, pegou ela. Ele disse, cadê teu marido? Ela, eu não vi a cara dela, ela estava, que truquinho. Aí, cadê teu marido? Ela deve ter murchado. Ela fez, Como assim? Como assim nada, cabecinha? Porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é o seu? Aí ela, veja que tu és profeta. Olha como ela ficou evangélica ligeiro. Jesus conhece você. Olha para o irmão do lado assim, com todo carinho, e diz, ele conhece você. Está dando uma de evangélico aí, mas ele sabe as suas esquisitices. E as minhas também. Mas ele foi amoroso com ela, mesmo conhecendo ela, e vivendo atualmente com um cara que também não era o marido dela. Então, quando você encontrar alguém bem esquisito mesmo, antes de julgar essa pessoa, pense direitinho assim, diga, homem, talvez ela seja só uma pessoa com muita sede. Deixa eu ficar mais perto, deixa eu ajudar essa pessoa, deixa eu falar um pouco do amor de Deus. É incrível como o amor de Deus abre portas, viu? É incrível. Uma vez eu estava com uma pessoa, pastor Júnior, vem aqui porque eu vou sair da igreja. Aí eu, vem cá, tu tem roupa? Ela disse, tenho. Bota a roupa na sua calçada e queima tudo com álcool. Ela fez, oxe, e eu queimo a minha roupa todinha? Eu disse, olha, pelo menos na roupa você vai poder comprar outra. Agora se você for para o inferno, o fogo não apaga nunca mais, minha filha. Você não vai poder comprar nada mais na sua vida. Aí fica, acabou-se ali, é eterno. Aí ela fez, é mesmo? Ou mais não, vou ficar por aqui. Está vendo como é bom a gente falar com amor? É assim, irmão.
Romanos 8, versículo 1 e 2, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eita, 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 isso é motivo de alegria ou não? Sim ou não? Gente, pensa aí, você sabendo daquele negócio do esquema lá, o gato d'água lá, eis que eu te digo, varoa, que tem um gato de luz em casa, e vem para a igreja dar glória a Deus, com a mão toda errada, com a coserne sendo roubada. Você vai ter que mudar de vida, porque aqui está dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eita Jesus, não vou falar da cabo não, para você não dizer, foi para mim, foi também, e vou dizer o resto do negócio que tem. Vai lá, dá teu jeito e ó, corta para receber a bênção de Deus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quem é liberto e quem vive a graça de Deus, vive a liberdade plena, no sentido literal da palavra. Fora isso, ele vai viver só uns arrepios, e sentir arrepio é muito perigoso, viu? Aí meu cara, estou sentindo uns arrepios, acho que isso aí é de Deus. Cuidado, porque se presença de Deus fosse arrepio, chupar um limão com a casca daria o poder maior do mundo para a pessoa. Então tome cuidado, que nem sempre arrepio significa a presença de Deus. Você pode estar só sentindo uma emoção, porque eu já escutei coisa esquisita e me arrepiei, mas foi de agonia. A graça de Deus vai trazer perdão, vai trazer alívio para a sua vida, para você não viver como um prisioneiro da culpa. A culpa tira a autoridade da gente. Quando a gente sabe que está errado, a gente fica todo malcoronga assim, a gente fica todo sem moral. E é quando a pessoa que não fez, ela fala, o que rapaz, eu não fiz isso não, ele fica com autoridade. Igual quando você está errado, você fica todo caladinho ali, não, se vocês quiserem, né, aí vocês é que sabem. A graça traz esse refrigério. A cada dia, irmãos, a ansiedade está tomando conta de um monte de corações, gente cheia de complexos, de culpa, de recalque, gente com sentimentos de ordem emocional, machucadas, e é muito ruim, porque uma pessoa dessa, ela vive angustiada. Tem gente que é ruim, rapaz, tem gente que gosta de ver o sofrimento do povo, tem gente que fica ali, nós somos chamados para viver um tempo novo, irmãos, nós somos emissários do Deus Todo-Poderoso, amém? Vamos aprender a desfrutar os resultados que a graça nos dá, porque senão o inimigo vai ficar nos acusando, vai ficar apontando o dedo. Apocalipse 12, versículo 10, na parte B, diz que foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Deus expulsará ele. O diabo tenta fazer a gente descrer do amor de Deus. Ele tenta fazer você acreditar que Deus não vai mais amar você, porque você já cometeu o mesmo erro 10 vezes. Homem, eu vim para frente muitas vezes na minha adolescência. Eu digo, eu vou para frente. Eu cometi aquele negócio lá, vocês sabem, né? As coisas que adolescente faz, só a graça de Deus. Oh, Jesus, estou tão arrependido. Me perdoe, Jesus. Eu ia para frente, chorava do mundo se acabar. No outro domingo estava eu com a mesma cara lá na frente para chorar de novo. Chega, me dava raiva, irmão. Eu tinha uma raiva. Teve um dia que eu fiquei com raiva. Eu me ajoelhei e disse, eu estou com raiva. Eu não vou mais pedir, não. Aí fiquei ajoelhado sem dizer nadinha. Depois de uns 5 minutos eu comecei a chorar sem dizer uma palavra. Eu senti como se Deus tivesse me dado um abraço, dizendo assim, que é isso, menino? Estou aqui com você, rapaz. Tu acha que eu vou lhe largar porque você cometeu o erro de novo? Quantas vezes você tem que perdoar? Por que eu não posso lhe perdoar também? Deus tem interesse em mudar a existência da sua vida e fazer dela uma vida incrível, uma vida abundante, não uma vida simplória, mas uma vida incrível. Up, entendeu? Deus tem interesses poderosos para fazer através de você. E aí Deus foi bondoso porque botou um dispositivo na alma da gente chamado consciência, e a gente sabe quando está errado. É como uma pessoa que se arruma com roupa esquisita. Aqui não, todo mundo usa roupa de evangélico, mas de vez em quando tem umas irmãs que botam uma roupa para desviar os diáconos da igreja. Aí ela chega assim, olha ela no quarto dela, é desse jeito, ó. Então ela sabe que está sensual, sim ou não? Qual é a medida da roupa? Homem, pela mãe do guarda, é a medida da sua consciência. Você não tem consciência? Aquela roupa não dá mais em tu não, que tu tinha 12 anos, Caiozinho, tu tem 23 já, essa roupa não cabe mais não, minha filha. Se der uma tragadinha de oxigênio, voa 3 botões, então está na hora de mudar. Consciência. Deus quem botou isso em nós, Deus é incrível e bondoso.
Hebreus 9,14, muito mais o sangue de Cristo, mas pelo Espírito, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servir ao Deus vivo. Quer dizer, Deus tem muito interesse de fazer isso. 1 Timóteo 1,5, o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Muita gente nos acusa e nem nos conhece, dizem coisas de nós, você quer ser santo, nesse ponto ele está certo, é isso mesmo, é o que eu quero, né? Eu só busco ser santo, né? Ser santo não é ser melhor do que ninguém, é ser separado, é tentar evitar o pecado, e eu tento fazer isso todo dia. Quem está comigo aqui nesse negócio? Todo dia, menino Jesus, que coisa poderosa, essas mãos tudinhas, Senhor, aquele lá, não, depois tu fala quem é, Jesus, que coisa boa. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8, 33 até o 34, é Deus quem os justifica. Olha, está dizendo, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode lhe acusar, meu irmão, se você está debaixo da graça, se você já confessou, se você está dizendo que vai mudar a história? Você precisa crer nisso, não tenha medo não, lá para trás Deus restaura, e você vai pedir perdão à sua mãe, à sua irmã, a seus parentes, você vai lá e restitui o que você roubou, e você depois vem, apresenta a sua oferta e recebe a bênção do Senhor. Está um silêncio grande agora, ficou assustador, ficou aquele prejuízo na cabeça, meu Deus, só de folha de papel ofício que eu roubei de lá, tem quase umas 8 resmas, vai levando devagar de volta, até completar, chega lá com uma caixa de resma, foi isso, estou devolvendo, ai meu Deus, vai ser bênção na sua vida, viu? Uma vez eu no encontro de casais, eu disse assim, mulheres, digam para os seus maridos, eu te amo, quando você chegar em casa. Uma velhinha levantou a mão e disse, pastor Júnior, não dá certo isso não. Aí eu, como não dá certo? Dá certo. Dá não. Eu desci do carro que eu fui, na minha calçada, estava meu marido lá no muro com aquela cara feia dele. Aí eu olhei e disse, marido, eu te amo. Aí ele fez, veio com um cão nos coros, foi? Aí, homem, eu só fiz dizer que lhe amo, sangue de Jesus tem poder. Que coisa triste, irmão. Não deixe não, ninguém quer assim transformar você numa pessoa ruim não. Você fala, eu lhe amo, filho, eu vou lhe amo, e está expulso os demônios em ordem alfabética, eu lhe amo, e amo mesmo, e ele fica na sua. Meu menino é assim, ele não gosta de, eu beijo ele fica, volte que eu estou pagando alimentação, volte. Meu amigo comendo do bom e do melhor nos meus pratos, senta aqui, aí eu sento e fico beijando ele fica na sua aí, rapaz, eu te amo mesmo, eu digo é na cara, tem que ser assim. Quem está comigo? Mateus capítulo 5, versículo 38 em diante, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, Jesus dizendo assim, estava escrito no Velho Testamento, mas eu estou com uma ideia nova, eu vou dar uma ampliada nesse processo, eu vou deixar ele melhor, eu vou ampliar tudo isso, olha só, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra, se alguém quiser processá-lo, tire-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa, se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, se desviou umas 4 pessoas aqui, dê a quem lhe pede, não volte as costas daquele que lhe deseja pedir algo emprestado, eita Jesus, aqueles livros que você nunca mais recebe, vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Como que eles dizem? Vocês estão fazendo uma coisa só de gente normal, só se vocês fossem problemáticos, mas o cara está lhe fazendo um bem, você quer fazer o bem também. Até os publicanos fazem isso, mas e se vocês saudarem apenas seus irmãos, que farão demais? Até os pagãos fazem isso, portanto sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quem são os nossos inimigos? De repente são os favoráveis do aborto, de repente são os partidos esquisitos, os marginais, a violência, as outras religiões podem ser nossos inimigos, eu não sei.
a ganância dos políticos, de repente até outras denominações evangélicas que pensam diferente de mim, se tornam meus inimigos. Irmão, eu não tenho tempo para falar mal de igreja de ninguém, eu não tenho tempo para isso, a minha vida é muito ocupada na obra de Deus. Eu não vou perder o meu tempo falando mal de ninguém não, irmão. Está sabendo do pastor não sei quem? Eu digo, meu amigo, eu não tenho tempo para isso não, dá licença, não, sinceramente, esse assunto não me interessa não, bicho. Eu não quero saber se tem vaca, se não tem, eu não tenho vaca, meu irmão. Eu vou fazer a obra do Senhor, amém? Você vai ver que você vai ser muito mais abençoado quando tomar conta da sua vida. Coisa boa, de Deus, ó, coração. Amo vocês. Então, se o meu ativismo, ainda que bem motivado, expulsa a direção do amor na minha vida, então eu não compreendi o Evangelho de Jesus e não estou vivendo a graça que Ele me ofereceu. Eu estou sendo um religioso. Na verdade, sem perceber, eu posso estar me distanciando do Evangelho da graça, nem estou percebendo. Lembra de Saulo? Saulo estava achando que estava arrebentando, fazendo tudo do bom e do melhor. Aí ele caiu do cavalo, ficou lá no chão e disse, quem és tu, Senhor? Eu sou o cara que você está perseguindo. Ele devia ter dito assim, mas não estou perseguindo ninguém, não, estou perseguindo a igreja. Jesus teria dito assim, ó, quem persegue a igreja, persegue a mim. Eu prefiro não falar mal de igreja de ninguém, meu irmão. Cada um tome conta de sua vida para lá. Aqui tem muito serviço. Vamos trabalhar para Jesus? Amém? Cada um prestará contas a Deus. Moody diz assim, a cada 100 homens, um irá ler a Bíblia e 99 irão ler o cristão que está com ela. Como é que as pessoas têm visto o Evangelho que você está representando? Hein? Os vizinhos, tem gente aqui que não faz um culto em casa nem amarrado pelos 2 pés, porque ele sabe que os vizinhos sabem as histórias, né, meu filho? Não é o caso de ninguém aqui, não. Eu estou falando do pessoal lá de Natal, irmãos. Foi daquela pista lá na frente. Esses aqui são pessoas que soltam fogo pelas ventas, pessoas diferentes. Padre Danielo, ele disse, são os santos que têm o senso do pecado. Achei muito interessante isso. O que vive a santidade é que tem uma boa compreensão do que é o pecado, porque ele não quer praticá-lo, ele quer evitá-lo. E ele ainda continua dizendo, o senso do pecado é a medida da consciência que uma alma tem de Deus. Quando você entende o que é pecado e o que não é, você começa a ter consciência daquilo que Deus colocou dentro de você. Agostinho disse assim, Deus da onde ele encontra mãos vazias. Uma pessoa com a mão cheia de pacote não vai conseguir receber presentes. A graça é generosa, a graça ela doa. Para que tu quer tanto sapato, centopeia? Começa a doar sapato na igreja. Para que tu quer tanta camisa? Começa a doar. Um amigo meu, ele tem 154 camisas sociais. Eu fiquei olhando para aquele homem, deu vontade de enfiar a mão nele, irmão, e orar pela vida dele, abençoa Jesus em paz, sabe? Mas deixei para lá, e tudo camisa cara. Eu digo, meu filho, vamos doar essas camisas todas aí, não é? É tão bom, isso é graça, a graça faz isso, a graça revela isso. Outra coisa que a graça faz é o perdão, perdoa. Não dá para você estar na igreja todos esses anos e não estar perdoando. Você não está experimentando tudo que Deus tem para lhe dar, porque afastado do perdão, a gente tem um monstro dentro de si, irmão, que a qualquer hora pode despertar. Eu não quero é ver a pessoa, você tem que perdoá-la, porque se você vai ver essa pessoa, em uma hora vai vê-la. Filhos e filhas de Deus são chamados para perdoar. Lembra de Jesus? Eles não sabem o que estão fazendo, Senhor, perdoa eles. Olha só, os caras já tinham, gente, a humilhação de Jesus não foi simples, é porque a gente às vezes não quer dizer tudo, mas quando ele foi lá, que foi espancado, primeiro ele ficou muitas horas sem poder ir no banheiro, muitas horas apanhando, muitas horas sem beber água, muitas horas. Você acha que ele dizia, ei, deixa eu ir no banheiro ali, tu acha que era assim? Era não. Uma das coisas que gerava a humilhação do prisioneiro é ele ficar fazendo as coisas na roupa assim, todo mundo vendo. Isso fazia parte da humilhação de quem ia ser crucificado. Isso era para deixar ele degradar a imagem dele, até o limite. Imagine só como foi difícil isso para o grande mestre, para o Deus Todo-Poderoso, que está desde a fundação do mundo, está sabendo que toda a eternidade ele estava sabendo de tudo isso que ia acontecer. E tudo aquilo ali ele fez porque ama você.
por amor a você. Como é seu nome? Diga seu nome aí, seu nome. Júnior. Diga o seu. Disse seu nome? Foi por amor a esse nome. Incrível ele ter feito isso. Porque a gente não merece não. Concordam comigo que a gente não merece? Quantos já rejeitaram a presença de Deus e a bênção de Deus por várias vezes e vieram para a igreja depois? Como eu. Ah, mais, quem mais? Um monte de gente. Eu criticava, passei um tempo desviado. Menino. Mas aí quando o pessoal dizia uma coisa, dizia assim: por que você está fora da igreja? Eu dizia: porque eu não presto. Porque se eu prestasse, eu estava lá dentro. Eu tinha essa consciência, sabe? Mas não adianta você ter consciência e não ter ação. É só discurso, é só besteira. Não vale nada isso. Mas Jesus conduziu a mulher pecadora que ia ser apedrejada para a liberdade. Ele pegou o fraco Pedro, numa reflexão sobre amar o mestre, ele fez ele entender isso. Ele esclareceu até os judeus sobre o novo nascimento. Até um romano lá do lado da cruz conseguiu enxergar nele: rapaz, esse cara é o filho de Deus, eu não estou vendo ódio nele, eu não estou vendo desejo de vingança nele. E ele ainda grita: perdoa-lhes, Pai, perdoa eles. O mundo é assim, irmãos, governado pela ausência da graça de Deus. Depende do que eu faço, depende dos pontos que eu faço, depende do meu dinheiro, depende do meu status. E o reino de Deus nos chama para um outro caminho. Um caminho que não depende das realizações suas, mas depende das realizações que Deus já fez na eternidade, em prol de você. Cristo ganhou essa aprovação para nós, essa aceitação. Quando Deus olha para nós, olha através do filtro de Jesus, e Ele passa a nos amar, porque Ele é santo, Ele não poderia nos relacionar-se conosco, mas por causa da graça de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, muito mais agora na ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto efetuar, de acordo com a boa vontade dEle. Mergulhe na Bíblia. Pare de ser alguém que só lê a Bíblia no domingo, mas mergulhe nas Escrituras. Examine os tipos de pessoa que tem na Bíblia. Você vai ver que eles são normais e problemáticos e foram aceitos. Lá em Isaías 55, versículo 5 em diante, diz que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Nossos pensamentos são muito fragilizados por nossas limitações, mas o de Deus é incrível. Ele consegue enxergar o potencial que você tem, quando ninguém enxerga o potencial que você tem. Deus olha e enxerga. Porque, irmãos, eu era tímido, abusado na infância, abandonado pelo pai e pela mãe. Eu tinha tudo para ser uma desgraça, uma coisa terrível, uma pessoa sem valor nenhuma. Deus olhou para mim, enxergou em mim um potencial. E até hoje eu estou vivendo essa vitória poderosa de ter sido aceito por Ele com meus defeitos. E Ele continua aceitando alguns defeitos, porque eu não me libertei de todos. O mesmo Deus que criou o céu e a terra pode fazer uma ponte em cima dessa situação que você está vivendo. Em nome de Jesus. Miqueias 7,18 diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. O prazer de Deus é esse. O ladrão lá, que estava do lado de Jesus, não teve tempo de ir para uma escola dominical, não teve tempo de fazer um curso teológico, não teve tempo de fazer discipulado, nada. Ele só fez dizer assim: rapaz, ei, meu irmão, mexa com esse cara não, meu irmão. A gente está aqui porque a gente é errado, meu irmão. O cara aí não está errado não, meu irmão. Parece que eu estou vendo. Fosse hoje, ia dizer assim: é nós, né? Esse cara aí não fez nada não. Aí ele olhou para Jesus assim e disse: ei, lembra de mim aí, quando tu entrar no paraíso? É interessante, toda vida que você vê na Bíblia alguém perguntar uma coisa ou falar algo para Jesus, tratando Ele como Deus, Ele dá uma resposta que só um Deus pode responder. Entenderam? Tipo assim: o que você quer que eu faça? Aí o cara respondeu: eu quero ver. Eu quero ver, isso é coisa de Deus. Eu digo: mas filho, não sei como é que você vai ver não. Aí Jesus disse: veja. Ele viu. O outro disse: lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Aí ele olhou e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é um Deus falando. Quando você for pedir uma coisa para Deus ou para Jesus, peça como se pede a um Deus. Se você vai ver que coisa tremenda é você servir a um Deus que pode todas as coisas. Ele perdoou a vida inteira daquele cara de pecado, porque ele simplesmente confessou a Ele:
mesmo no finalzinho da vida. Às vezes a gente fica imaginando Deus assim, procurando mais respeito, né? Eu preciso de respeito, aquele trovão, aquele Deus assim, doidinho para queimar alguém. Mas não é não, irmãos. Ele é um Deus que busca intimidade. Ele quer chegar perto. Lembra de Jesus lá no poço? Ele estava lá sem ninguém, chegou essa mulher, aí ele puxou assunto logo com ela, e aí, arranjei um copo d'água, e começou. Irmãos, às vezes a gente é tão travado para falar com as pessoas. Eu sou assim mesmo. Mude, viu? Ei, mude seu jeito, viu? Porque o evangelho não pode ficar preso dentro de você não. Você tem que falar do evangelho para as pessoas. Abra a sua boquinha e deixe Deus usar a sua boca, meu irmão. Mesmo você falando errado, pro Vera, nós vai, nós vem, mas Deus usa você. Deus vai usar você. Deixa eu contar essa. Um irmão, ele era doido para convidar um reitor de uma universidade, cara muito culto, várias línguas, cara desse desenrolado, sabe? Aí ele querendo convidar o cara e chamava o cara disse, vou não. Depois de um ano, o cara disse, meu filho, me diga aí, onde é esse endereço aí? Me dê. Que eu não estou mais aguentando não, mas pelo amor de Deus, você não para não de chamar não. Aonde é esse negócio? Domingo eu estou lá, viu? Domingo eu estou lá, eu vou domingo, você não me convidar mais. Aí ele no caminho, foi buscar o reitor, no caminho, ele orando, Senhor, bota um pregador que seja formado em Howard, nos Estados Unidos, ou em Bertrand, na Alemanha, chegou lá, o pastor disse, irmãos, graças a Deus que temos a presença do dirigente da nossa congregação no sítio de Japecanga, irmão Inocêncio. Ele veio visitar a igreja e evidentemente vou dar uma oportunidade para ele dar uma palavra. Aí o irmão que estava na bancada fez, ai Senhor, eu não acredito. Aí o irmão pegou o microfone e disse, eu saldo do Bradesco, saldo do Itaú. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Abramos a Bíblia, irmãos. Bíblia é muito difícil de dizer. A pessoa tem que ter um talento natural para poder dizer. Bíblia é difícil demais. Aí o irmão lá morrendo. Meu Deus, que horror. Que horror. Abra aí. Aí ele abriu em qualquer canto. Aí no texto que caiu ele começou a ler. Jarabunia gerou Jarabirá que morreu. Bereconia gerou Brabrá que morreu. Você sabe que o nome na Bíblia é tudo feio, né? Geronia, gerou Joroné e morreu, o irmão lá morrendo. Ai Senhor, que leitura mais enfadonha. Depois de ler o capítulo todinho, meu irmão, ele disse assim, ele não tinha o que dizer porque não tinha nada. Morreu tudinho aqui, mas quem morrer agarrado com Jesus vai ressuscitar? Amém. Aí sentou-se. Aí o pastor pegou o microfone. Aí eu pegou o microfone, ficou assim desajeitado, né, olhando assim, disse, irmão, uma palavra, alguém gostaria de tomar uma decisão por Jesus? O reitor se levantou chorando e veio e ajoelhou-se na frente, irmão, paz, graças a Deus, não é? Vamos orar. Aí quando depois terminou a oração, ele voltou para lá. O irmão do lado, todo sem jeito assim, ele sentou, seu irmão. A paz do Senhor. Aí, irmão, ele fez, rapaz, pensa numa coisa que eu tenho medo de morrer, meu irmão. Cada vez que ele dizia morreu, me dava uma agonia dentro de mim, meu irmão. Eu já estava doidinho que ele terminasse essa pregação para me ser crente, porque eu não queria morrer também. Jesus sabe como faz, ele vai usar você desse seu jeito sem jeito. Deixe ele usar a sua boca, que você vai ver que coisa incrível é um Deus todo poderoso usar a boca de uma pessoa. Tem medo não, amém? Desculpe meu jeito, gente, quem não me conhece morre de susto, né? Mas é a minha natureza. Orem por mim para Jesus me curar dessas coisas. Eu não tenho mais jeito não, já tentei demais. E o filho, hein? Voltando lá para o pai, o filho pródigo, já pensou? O pai de longe, lá vem ele, bichinho, agora tu vem, né? Voltou lisinho, né? Não, ele estava aguardando ele, correu para os... Vem cá, meu filho. Ai, meu pai, o que é isso? Traga logo uma sandália havaiana para esse menino. Bota uma camiseta, ajeita ele. Ajeitou logo o menino. E ele, pai, eu quero falar com o senhor, me arruma um emprego. Emprego de quê, menino? Você é meu filho. Você é meu filho. Eu estava lhe aguardando. Deus está lhe aguardando, sabendo que você é assim, meio esquisito. Ele está lhe aguardando. Que coisa linda se vir um Deus que é Pai. Em nenhuma outra religião do mundo Deus é Pai. O Deus principal não é Pai em religião nenhuma, só o nosso Deus, Paizinho.
A gente pode se relacionar com Ele como um filho, se relaciona com o Pai. Nós podemos confessar nossas mazelas para Ele. Assim, o cara pode ter 30 anos de idade, ele chega na frente da mãe, né? Mãe, eu estou com um caroço aqui, aí baixa logo a roupa. A mãe... É porque é filho e mãe, tem intimidade, não tem vergonha. Eu não tenho vergonha da minha mãe, claro que ela já partiu, mas eu não tenho, eu não tinha. Não é assim, não é? Porque é filho, não deixa de ser filho. Pai, Deus é assim, Ele não fica envergonhado diante da sua sujeira. Ele fala, filho, está com essa mazela, não é? Confessa ela para mim que eu restauro tudo, fica tudo novo. Quantas vezes? A mesma medida que você perdoa aí eu perdoo aqui. A mesma medida é a medida da graça. Bendito seja o nome do Senhor. Estou terminando, irmãos. Estou terminando. Aí às vezes vejo pessoas tentando impressionar Deus. Cantando para impressionar Deus. Já vi cantor, irmão, aqui não apareceu isso não, graças a Deus. Mas já vi canto, pessoal. Ele para o povo dar palma para ele, meu irmão, para arrebentar as palmas dele. Ele fica lá esperando as palmas. Mais. Dá vontade de jogar um tijolo assim, pof, mas não jogo não, fico só orando de longe, Senhor, deixa só uma lâmpada fluorescente cair em cima, já dava resultado. Mas até hoje nunca caiu, porque Deus é misericordioso. Você pratica as boas ações para ser salvo, ou você pratica porque você é um salvo? Às vezes a gente ora, Deus obrigado, porque eu não sou como aquelas pessoas lá da penitenciária João Chaves, eu não sou, Senhor, eu sou diferente. Eu digo, sim, meu filho, mas você tem outras coisas na sua vida que precisam de restauração. Rasgue seu coração e diga, Deus tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me usa, Senhor, como o Senhor quiser, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua presença. Não é assim? É a graça. Faça hoje uma análise pessoal, porque a graça de Deus vai tirar essas suas defesas elaboradas. Você briga até quando está falando de teologia. Como é que uma pessoa falando do estudo de Deus arruma uma briga? É porque eu sou calvinista e você é o quê? Eu digo, eu sou evangélico, irmão. E eu tenho cabelo, eu não tenho calvinista não. Graças a Deus, meu cabelo está bem. Eu vou arrumar uma briga com meu irmão para defender um princípio que os próprios fundadores não ficaram brigando. Eu tenho tempo para isso não, irmão. Eu não sei não, Jesus. A graça não ataca, a graça não acusa, a graça ensina o caminho da confissão do pecado. Se não é discurso, tem gente que conversa demais, mas não age. Mentira repetida, até um anti-evangelho. Salmo 103, versículo 9, está no final, irmão, finalzinho. Eu não estou vendo o relógio aqui, então é até meia-noite, então estou tranquilo, graças a Deus. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Olha só, esse é o nosso Deus. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com todos que o temem. E eu estou aqui no Velho Testamento, viu? Quanto o Oriente está distante do Ocidente, tanto tem Ele afastado de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Um sopro. Sabe quem você é em Cristo? Membro do seu corpo. Você é ramo da videira, você é pedra no edifício, você é noiva ataviada, é sacerdócio na nova geração, você é habitação de Deus. Então agora, em nome de Jesus, quebre o protocolo, tome uma atitude agora de tocar nas vestes de Jesus, mesmo que você tenha que entrar no meio da multidão, envergonhado, para tentar só tocar na veste dele. Rasgue esse seu manto colorido, que te faz tão pomposo, e se quebrante diante de Deus, e confesse suas mazelas. Derrame esse seu caro perfume nos pés do seu resgatador, porque às vezes estamos perfumados para esconder aquilo que não está bem em nós, e que está ficando mal cheiroso. Aleluia. Eu tenho sido alcançado demais por essa graça. Eu olho para mim e só vejo graça, porque Ele é bondoso demais.
porque de uma forma incrível Ele me escolheu para abençoar, quando eu sabia que era uma pessoa esquisita, mas Ele me tocou, Ele me deu vestes novas, Ele colocou sandálias nos meus pés. Se o Filho os libertar, João 8,36, vocês de fato serão livres. Há um tempo chamado agora para você, hoje, de tomar uma decisão firme diante do Senhor, de dizer: eu tenho que mudar a minha maneira de ser, eu tenho que melhorar, eu tenho que chegar mais perto de Deus. Eu tenho ido para a igreja, mas eu só sou um religioso frequentador de culto. Na verdade eu fico na igreja achando os erros. Olha o erro gramatical, ele errou o verbo. E esse louvor, o ar está muito gelado, o ar agora ficou quente, a luz está muito clara. Você está aqui como se fosse um cliente que pagou a entrada e está olhando o que é que não está legal, e Deus está querendo quebrar seu coração e fazer as mudanças que Ele precisa. Então não quero saber qual é a sua função na igreja, não quero saber que liderança você tem na igreja, isso não é a pergunta que eu estou fazendo. É se existe algo na sua vida que você sabe que Deus precisa restaurar, porque sem essa restauração você não verá Deus, não experimentará a graça dEle sobre a sua vida, a mão dEle salvadora, que poderia mudar muita coisa esquisita hoje. Você pode mudar muita coisa na sua vida hoje com a decisão de entregar sua vida a Cristo Jesus, completamente, sem nenhum tipo de reserva. Quero perguntar a alguém que está aqui esta noite, que passou um tempo escondido atrás de camisetas com versículos, mas que quer agora colocar sua vida diante do Senhor. Vem aqui à frente, sabe o seu lugar, e vem aqui em nome de Jesus. Alguém? Em nome de Jesus. Fica de pé, igreja, fica de pé, para facilitar o seu irmão do lado esquerdo e direito. Olha só, você vai ver como é interessante o papel da igreja do Senhor Jesus. Vá do lado esquerdo e direito, onde você está sentado, e com muito carinho, sem brincadeira, pergunte assim: está tudo bem contigo? Porque se não tiver, nós vamos juntos lá para frente. Vamos comigo, eu vou com você. Pergunta a pessoa que está do lado, esquerdo e direito. Olha para o lado e pergunta: está tudo bem mesmo? Olhe, se não está bem, nós vamos agora, juntos. Você não vai sozinho não, vai eu e você. Traga aqui essa pessoa, facilita a passagem aí, irmão, para a pessoa vir até aqui. Venha, tem alguém? Vem em nome de Jesus. Se preocupe com que aí que vão me julgar, vão falar de mim, vão me... Não, irmão, esquece tudo isso. Isso aqui é a igreja, isso aqui é a comunidade dos alcançados, a comunidade dos que receberam graça. Sai do seu lugar. Você falou mesmo com a pessoa do lado ou não? Não é possível, dentro da igreja você não conseguiu fazer isso. Faça isso agora, se você não fez ainda, mas faça de verdade mesmo. Olha no olho e diga assim: ei, eu estou falando sério, eu vou agora com você, agora, vamos junto. Há mais alguém? Vem em nome de Jesus. Você não deve explicações a ninguém, somente ao Deus que você serve.